Um dos livros mais emocionantes deste 2021. Sim, eu li um dos livros mais emocionantes deste 2021. Eu me surpreendi demais. É um livro curto, breve ali, suas 70 páginas, mas extremamente impactante, do início ao fim. Quando você começa a ler, você não consegue parar mais. E Christian, que livro é esse? Cachorro Velho, de Teresa Cardenas. Esse livro foi escrito, né, pela essa autora cubana, autora negra cubana, e gente, que escrita contundente, maravilhosa, um deleite isso aqui. Eu recomendo demais, demais, demais. Aqui a Teresa vai nos conduzir, né, numa história extremamente emocionante, bastante impactante desse homem, né, o cachorro velho. Ele vai contar, esse livro vai contar a história de uma das maiores máculas, né, de uma das maiores atrocidades da humanidade, que foi a escravidão. Até hoje ainda reverbera essa herança maldita, né, na humanidade. Enfim, aqui vamos acompanhar nessa história do cachorro velho. Cachorro velho é um homem velho, né, que nasceu ali, já tá. Aqui ele conta a história dele já bem idoso, mas ele nasceu dentro de um engenho de açúcar, claro, na época da escravidão. É um livro que me lembrou muito o 12 anos de escravidão, um dos meus livros favoritos. Esse livro, Cachorro Velho, ele traz uma história muito contundente, mas também que mostra muito essa questão, claro, da escravidão, mas da desumanização do ser humano. Sim, através da história desse homem. É um homem que não sabe ao certo qual o seu nome, ele nasceu dentro, né, dentro desse lugar, desse engenho, e ali viveu o tempo todo, viveu sua juventude, sua infância, né, e agora sua velhice. Ele não tinha no que pensar, né? O mundo dele era ali, no engenho. O mundo dele era cuidar dos animais, ele era o porteiro ali do engenho. Enfim, era ali seu mundo. Ele não tinha felicidade, e é tanto que tem diversas partes aqui que ele dizendo que nunca teve amor, o coração dele nunca bateu ali no peito. E depois, lá na sua velhice, ele vai sentir uma espécie de, podemos dizer, de amor. E a todo momento ele vai tentando encontrar algumas explicações a respeito de sua vida, através de suas memórias. É um livro que fala muito dessa questão da memória, porque ele tenta resgatar muito disso sobre a infância, sobre a história de outras pessoas, a história dos familiares, pessoas que contavam a história dos escravos, né, dos escravos que vinham, dos negros, melhor dizendo, que vinham da África ali para as Américas e eram escravizados, das pessoas que nasciam dentro dos engenhos, dos motins, dos descontentamentos, dos açoites. Então vamos acompanhar a história do cachorro velho durante esses longos anos. É bem interessante que a história dele vai ter uma reviravolta aí quando chega uma menina, né? Uma menina de 10 anos, ali, uma escrava fugitiva de outro engenho ali, de outra fazenda. Ele percebe que ela tá bastante nervosa, com medo. A priori ele não queria ajudar ela, mas depois ele muda de ideia por causa de algumas coisas que aconteceram. Enfim, no metade do livro para frente, a gente vai desbravar a história dessa ajuda que ele vai fazer, sem dar tantos spoilers, mas é uma reviravolta muito grande e um final assim avassalador. Eu fico até pensando, caramba, que final é esse? Eu acho que um final muito bem feito e até traz um ar um pouco filosófico e a gente fica pensando, caramba, o que aconteceu aqui? É lindo, muito bonito, mas ao mesmo tempo é triste. Aqui a gente vê muito as máculas, né, as cicatrizes que a escravidão deixa nas pessoas. Por exemplo, na questão ali dele mesmo não conseguir saber, né, ele não consegue vislumbrar o que tem no mundo. Ele não tem perspectiva de vida. É uma desumanização muito grande. Veja bem, isso me lembrou muito, por exemplo, o livro do Primo Levi, É Isto um Homem, que desde que ele entra ali no campo, ele já começa a ser desumanizado, perdendo o nome, ganhando um código. E eu faço um paralelo com esse livro, porque
O livro, com essa história do cachorro velho, porque ele perde seu nome, ele perde sua característica, ele não lembra ao certo qual o seu nome. E veja bem, no caso dele, ele vai desumanizando ao longo dos seus tempos ali, né? Ele, primeiro, ele só tem aquele mundo, ele não vislumbra mais nada, ele sempre é açoitado, outras pessoas são açoitadas. Um amigo dele, por alguma coisa ali que acontece na fazenda, é morto, né? Então, ele é um choque muito grande para a vida dele, com essa morte muito trágica, e foi uma morte muito chocante. E, gente, diversas vezes você tem que parar e respirar. Caramba, o que é isso? É uma das partes. A Teresa, né? Ela descreve muito bem todas essas características do sofrimento mesmo do povo ali, dos escravos durante aquele tempo tão tenebroso. Ele não conhece o amor, ele não sabe o que é o amor. Ele tem algumas. Acontece algum evento ali que ele vê algum indício de amor, mas ele só vai reconhecer realmente o amor na velhice. Isso mais lá na frente. É bem interessante, é o convívio deles ali tentando ajudar. Essa questão da desumanização, eu acho que é uma das partes mais fortes do livro, porque veja bem, além dessa questão dele perder o nome, dele de despersonificar a caracterização humana, tem a questão também da roupa, né? Tem um simbolismo muito grande nesse livro, que ele tá desfigurado ali, ele tem uma única peça de roupa praticamente, e ali a roupa dele, para vocês terem noção, vai se desgastando com o tempo. Há tanto desgaste que ele precisa se cobrir com uma manta para andar, né? Porque a roupa dele é muito frágil, ele conta isso. Gente, é chocante, é chocante. E até quando, dando uma pinceladazinha sobre essa questão da roupa, é tanto que quando o senhorzinho lá, né, o dono do engenho chama ele até fica com medo, porque diversas vezes quando algum escravo é chamado pelo senhorzinho ali e corre o risco dele ser açoitado, ele foi lá com medo, mas ele também foi com alguma esperança de ganhar uma peça de roupa, de ganhar algo para se cobrir. E veja bem, o básico, né? É o básico. E aí eles trabalham o tempo inteiro, dia e noite. É uma coisa assim insana. Você vê a exaustão dele ali. Tem diversos exemplos ali, diversos momentos dele descrevendo como a morte também é banal, né, para os escravos. É como se o escravo não tivesse valor, não tivesse alma, fosse só simplesmente um animal. Até mesmo, acho que é mais, pela característica mostrada no livro, é mais maltratado do que um animal. Até porque eles são ali uma espécie de moeda de troca. Às vezes, quando tem algum desequilíbrio econômico, o senhorzinho vai lá e vende alguns ou outro. Enfim, para vislumbrar o quão desumano é tudo isso. Nessa questão toda, né, da desvalorização da vida humana ali, né, com o exemplo dos escravos, é bem interessante você ver todo esse contexto histórico ali que há envolvido, né, toda essa questão do tráfico de pessoas, dessa captura, né, dessas pessoas ali da África para as Américas. Então tem tudo isso circundando, e é bem interessante a Teresa trazer essa história, né, dessa coisa tão horrenda e essa história tão triste, né, na humanidade. Enfim, o livro é permeado de exemplos de pessoas que morreram de forma banal ali, que, enfim, é só lendo para entender a grandiosidade da obra da Teresa. Cachorro Velho é um dos livros mais impactantes que eu li nos últimos tempos. É um livro que mostra a questão não só da humanidade, mas também a questão da valorização, né? Claro, da vida humana, valorização do outro. Ele traça muito essa questão do preconceito, a questão ainda da escravidão, que é uma coisa assim, uma mácula, uma ferida que ainda está aberta. Enfim, isso sobretudo, né, é a questão, a sede por liberdade. Muitos ali almejam a liberdade, muitos quando libertam, né, eles vislumbram um mundo diferente. Também há momentos que é bem interessante, que muitos ali não veem, não têm coragem de ir
embora dali, né, daquele lugar, porque tem medo, né? Eu marquei diversas notas aqui que eu acho interessante comentar aqui com vocês. Que eu acho que uma das primeiras notas que eu anotei foi um dos trechos que eu acho mais interessantes, que ele é logo no início do livro, que diz assim: tudo que acontece na Terra, de bom e de ruim, é coisa dos homens e de mais ninguém. Isso é fato. A Teresa traz aqui, né, nesse texto, nesse trecho, algo muito contundente: guerras, escravidão, tudo de ruim, mas também tudo de bom que aconteceu aqui que aconteceu no mundo é decorrente do homem. E aqui é muito lúcido esse trecho dela. Tem um outro trecho do livro O Cachorro Velho que é muito impactante e ele mostra muito dessa questão do sofrimento, né, do personagem e dos escravos ali, né? Veja bem, o velho não temia o inferno, tinha vivido nele desde sempre. Pelo contrário, os escravos gostavam de se imaginar morto. Veja aí, ó, o quão era doloroso aquilo tudo, exaustivos, e eles não temiam o inferno, porque o que seria mais ruim, né? O que seria de tão ruim quanto aquilo? Tem diversos trechos que eu queria também citar aqui para vocês. Diz assim, ó: os escravos nasciam com a morte dentro de si, e às vezes esta se mostrava de maneira caprichosa ou não se manifestava tão rapidamente quanto alguns queriam, né? E veja bem, a sede por liberdade, eles não conseguiam se libertar, nem eram libertos, mas essa era a única forma de libertação de muitos deles. Poucos ali conseguiam fugir e não ser encontrados, mas eram poucos. Muitos, a única forma de libertação era a morte, e muitos almejavam isso. Eu acho que para concluir, esse livro ele traz muitos aspectos dessa questão, né, da humanidade, da escravidão, mas eu acho que é um livro que ele se torna fundamental na vida das pessoas. Eu não digo que seria uma leitura obrigatória, que eu não gosto desse termo, você é obrigado a ler tal livro, mas é um livro que ele é um livro, podemos dizer, necessário para a gente entender todo o sofrimento que foi essa coisa horrenda que aconteceu, né, a escravidão. O Cachorro Velho aqui, ele tem vários aspectos bem interessantes e ele reflete muito sobre a sua vida. Tem um trecho aqui que ainda está na minha mente, que ele diz que ele é assim, olhando em retrospecto, e ele fala que ele já nasceu escravo e já trabalhava desde o ventre da mãe, né? Desde o ventre da mãe ele trabalhava ali. É bem interessante porque ele não se lembra de outra coisa a não ser o trabalho. Parece que ele já nasceu trabalhando. E é bem chocante esse livro, gente. Diversos trechos ali ainda estão reverberando na minha mente, porque é um livro que vai ficar por muitos e muitos anos ali. Enfim, um dos meus favoritos do ano. E é isso. Se você gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.